A paz do Senhor, queridos. Meus amados, nós estamos aqui para gravar agora dessa feita a aula de número 2 da revista da editora CPAD, referente ao primeiro trimestre de 2020, tá? A revista dos adultos aí. Então, você que está acompanhando já desde a primeira lição que gravamos acerca da criação do homem, falando de Adão. Para você que não viu ainda, vou estar deixando aí o link desta aula na descrição do vídeo. Vamos começar então para esta aula de número 2. Essa lição ela é referente, está aqui a data, o dia 12 de janeiro de 2020, domingo próximo, e o título dela é A Criação de Eva, a Primeira Mulher. Então, como já disse aí, falaremos acerca da criação da mulher, tá? De Eva e, por conseguinte, claro, da mulher. Então, vamos para o texto áureo, que diz assim: E disse Adão: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Está lá em Gênesis, capítulo 2, verso de número 23. A verdade prática dessa lição nos diz assim: na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Olha aí que coisa maravilhosa. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro do Gênesis, capítulo de número 2, e vai do versículo 18 ao 25, no qual, os quais eu não lerei para ganhar tempo aí dentro da aula. Vamos lá. Já partindo para o comentário, né, a introdução, diz assim: nesta lição, mostraremos o lugar da mulher na criação divina e no âmbito familiar. Antes de tudo, declaramos que ela é um ser diferencial e complementar, uma bênção indispensável à criação divina. O Senhor, formando-a a partir da costela de Adão, designou-a para ser em relação ao homem uma companhia idônea e sábia. Aos olhos de Deus, Eva era tão importante quanto Adão. Embora iguais, cada qual tinha uma missão específica a cumprir. Todavia, foi ao homem que Deus confiou a chefia do lar e o governo da igreja. Mas, para que a missão do esposo e do pastor sejam bem-sucedidas, a participação de uma mulher virtuosa e cheia do Espírito Santo é imprescindível. Está aí, meus queridos, a introdução dessa lição. Estaremos falando, gente, aqui a respeito da criação da mulher. Eu queria dizer, a nível de introdução, né, já está bem claro aqui essa introdução, mas eu queria acrescentar algumas coisas aqui. Para você, professor, estará lecionando aí na sua igreja, no seu local aí, na sala, essa EBD acerca desse tema, da criação da mulher. O que a gente precisa analisar aqui é que, embora não pareça, este é um tema muito complexo. Por quê? Não só pelo que está escrito aqui na revista, não só pelo que vem já pronto, material pronto, mas pela questão de ser um tema que levanta muitos questionamentos. Né? Há muita coisa a se perguntar ainda, a se entender ainda acerca desse tema. Embora a gente tenha a Bíblia mostrando com clareza e exatidão, mas ainda levantam-se muitas questões acerca da criação, não só do homem, mas principalmente da mulher. Então, eu peço a nível de introdução aí para você que vai estar lecionando, que você fique bem atento com isso, né? Evitar questões polêmicas, às vezes perguntas que não nos vão levar a lugar nenhum. Lembrando, né, gente, que tem questões até polêmicas que são levantadas em sala de aula, que às vezes acabam auxiliando. Há perguntas que são feitas pelos alunos da EBD que nos fazem realmente entender mais, buscar mais, uma compreensão melhor do assunto. Então, a gente deve evitar, são questionamentos às vezes infundados, coisas que não, respostas que não teremos. A gente faz perguntas ali, mas a gente não vai ter a resposta em tempo hábil. Uma aula só não vai dar para explicar aquilo, e acaba às vezes tomando todo o tempo da aula dentro daquela pergunta, questionamento, às vezes acaba sendo uma coisa bem maçante, e as pessoas que estão ali assistindo, participando, buscando aprender mais de Deus e com Deus, acabam às vezes tendo uma certa aversão ao tema e às vezes nem querendo voltar para a EBD. Então, você, professor, evite as polêmicas, né? Procure trabalhar já, embasar bem a sua aula para que ela seja uma aula bem, eu diria, uma aula bem proveitosa. Então, vamos começar aqui. Para auxiliar, a gente sabe que sempre nos vem nas revistas, principalmente a gente professor,
a de mestre. Eu geralmente, vou confessar para vocês, eu prefiro às vezes trabalhar, não que eu não goste, tá? Não que eu não adquira a revista de mestre e professor. E às vezes eu compro na igreja, tá, para poder, mas eu gosto de dar aula ali em sala de aula, em loco ali. Eu gosto de usar a revista de aluno, para que eu consiga ler junto e acompanhar junto com meus alunos. Eu estudo em casa, eu preparo tudo em casa, mas na hora de ler lá, eu gosto de estar utilizando para dar a revista de aluno, para que eu possa ler junto com eles e não me complicar. É uma questão minha. Então, mas na revista de professor, ela geralmente vem com o que a gente chama de objetivos específicos, ou seja, é uma parte que é tirada, criada, elaborada, para auxiliar, direcionar ali também o professor. Então, nesta aula, eu aconselharia que você se prendesse bem àquilo que é dado como objetivo para o professor. No caso dessa revista, os objetivos específicos são três, né, como de praxe, como de costume. O primeiro deles é apresentar a mulher no plano de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Se você começar essa aula, conduzi-la desde o início, focando nisso aqui, que seria apresentar a mulher no plano divino, tá? Por quê? Porque a gente sabe que há um abismo muito grande, né? Um tempo muito grande, cultural, literário, para aquele período. E a gente sabe que o Gênesis descreve isso, mas Moisés pertencia a uma outra cultura, a todo um processo, às vezes, complexo para se entender isso aqui. Então, o que acontece? Se a gente tentar olhar a criação da mulher dentro de uma cosmovisão atual, uma visão só atual, a visão de hoje, a mulher de hoje, né? Essa mulher, eu colocaria aí, uma mulher mais dinâmica, né? O mundo mudou muito, essa questão. O ideal seria, a princípio, ainda que se comente, ainda que se fale alguma coisa atual, mas é que se olhe, a princípio, para o plano de Deus, tá? O plano original de Deus para a mulher, que teria levado, motivado Deus a criar a mulher. Okay? Então, a gente não colocaria tanto uma visão atual, mas uma visão do plano original. Então, ainda que se fale algo de hoje, eu aconselho a você, professor, tentar trabalhar à luz do Gênesis, à luz do princípio original, tá? Aqueles textos ali. Quando eu digo original, não estou dizendo do texto original hebraico, mas digo assim, do princípio lá, da questão primária, analisar essa criação da mulher, a princípio, numa questão primária, para só então, só a partir daí, aplicar isso para hoje, trazer uma cosmovisão atual do assunto, para que não envolva questões ligadas a feminismo e acabe, às vezes, tirando o foco da aula. Então, trabalhe isso aqui primeiro, ou seja, apresentando a mulher no plano de Deus. Tá? Não é a visão que o homem tem, que o sexo masculino tem, ou que a própria mulher de hoje tem a respeito das mulheres, porque Deus tem criado, mas a visão bíblica da criação da mulher. Outro ponto também, o segundo ponto aí, é descrever a criação da mulher. Procure fazer isso dentro da sua aula. No tempo que você tiver em sala de aula, no tempo que for hábil a você, procure descrever, né, se utilizando, é claro, dos textos bíblicos, trazer o processo da criação da mulher. Tá? Descreva esse processo. Né? Procure um tempo na sua aula para tentar analisar isso e trazer uma descrição mais exata, clara, de como a mulher foi criada, ou seja, formada, né, por Deus. Por fim, está aqui também no objetivo, apontar a missão da mulher. Eu colocaria esse aqui como um dos mais difíceis desse objetivo, porque a visão que se tem hoje é uma visão, às vezes, até por alguns, meio que distorcida. Então, isso aqui pode gerar, talvez, eu não sei, algum tipo de problema, mas ainda assim, tá? Nós precisamos fechar essa aula fazendo isso, apontando a visão primária, a original de Deus, tá, para a mulher, e ainda que se tenha havido, né, com o passar do tempo, muitas mudanças, né, ainda assim, Deus tem um plano, um projeto para a mulher na presença dele. Também vamos continuar então. Então vamos começar, né, para dizer a verdade aqui. Então já li a introdução, falei um pouquinho já, vamos passar para o primeiro tópico. Vamos lá. Primeiro tópico, foque bastante isso aí, professor. A mulher no plano de Deus. Vamos começar então, tá? Então é a mulher no plano divino. Não deixa escapar isso aí, fugir do seu controle, não. Eu aqui, professor homem, Fernando Aquino, penso a respeito das mulheres, o que fulano de tal, ou que o pastor falou que os homens pensam, o que não, é o que Deus, tá? O plano de Deus para a mulher. Então vamos começar aqui. A criação de Eva não foi um ato improvisado de Deus para contornar a solidão do homem.
A mulher sempre esteve nos planos divinos, sendo ela, pois, uma pessoa necessária, o Senhor decidiu racionalmente criá-la a partir de Adão. Então, o primeiro ponto é isso aqui. Eu não tenho muito que falar disso, porque está bem claro, tá? O primeiro passo é a gente entrar já nesse tópico, com esse, partindo desse pressuposto. Ok? Que pressuposto é esse? Está claro aqui. A mulher não vem para ser plano B, não vem como improviso, não vem como paliativo. A mulher fazia e faz parte do plano, do projeto, do processo de Deus para a criação. Vamos ganhar tempo lá. Vamos analisar os subtópicos que falam desse assunto. Primeiro subtópico, a mulher já estava nos planos de Deus. Meio que aquilo que eu já tinha falado aqui. Mas vamos lá, vamos ler um pouquinho. Quando no sexto dia da criação, Deus anunciou a criação do ser humano, tinha ele em mente tanto o homem quanto a mulher. Sem esta, ou sem aquele, a humanidade seria impossível. Então, vamos lá. Como eu já disse, a mulher já estava nos planos de Deus, já estava aí nesse processo da criação. Então, quando Deus disse lá, né, Gênesis 1:26, façamos o homem, disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, então a mulher já está inserida ali. E é interessante notar também, gente, o verso 27 já contempla a mulher, que diz que Deus assim os fez, macho e fêmea os criou, então a mulher já está contida ali, já inserida nesse contexto de criação. Então, deixa eu ler um pouquinho mais, vou fazer uma explicação já, trabalhando mais coisas aqui. Segundo tópico, ou melhor dizendo, segundo subtópico, a decisão de formar a mulher. A formação de Eva foi um ato muito particular do amor e bondade de Deus, Pai, para com o homem. Afinal, Adão é designado na Bíblia como filho amado e querido de Deus. Ao contemplar a solidão e tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Fale-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Gente, até aqui, vamos lá. Então, o que acontece? Como a gente já disse que Eva não veio para ser um paliativo, um plano B, a gente vai trabalhar uma outra questão aqui. Para isso, vamos fazer algo que eu já venho fazendo nos meus vídeos, é uma prática que eu gosto de fazer, é o quê? Sempre que eu vou, né, colocar alguma coisa que é da minha opinião, eu gosto de dizer isso aí, tá? Que você, primeiro, não é obrigado a concordar comigo, e caso concorde, tá? Estude mais, busque mais e analise. Por que eu estou dizendo isso? Porque, mais uma vez, eu vou citar aqui agora, nesse comentário, nesse subtópico, um pensamento meu. Em primeiro lugar, onde eu quero chegar? O que a gente vê aqui, passado pelo comentarista, né, e está escrito aqui, eu não estou colocando nada, ele vai dizer o seguinte: ao contemplar a solidão e tristeza do homem, declarou o Pai Celeste: não é bom que o homem esteja só. Então ele vai dizer o seguinte: o homem estava só e triste por não achar alguém que estivesse diante dele. Então essa tristeza, por assim dizer, do homem, acabou culminando no fato de Deus criar a mulher. Eu tenho, né, ainda certa dificuldade em crer dessa forma. Eu creio assim em partes. Por quê? Porque esse relato aqui, que nós acabamos de ler, ele é um relato que antecede o relato lá de Gênesis 3, é claro, que mostra-nos a entrada do pecado no mundo. É claro que a gente vê pela Bíblia que essa questão da entrada do pecado, a gente vê pelo menos em duas esferas, né? O pecado tendo seu início na esfera espiritual e, por conseguinte, o pecado na esfera física, no mundo físico, mundo ao qual habitamos. Na esfera espiritual, existem alguns textos, né, e eu não vou falar muito disso porque não é um assunto, mas um dos textos mais utilizados ali, por boa parte dos comentaristas, seria o Ezequiel 28:15, né, qual refere-se, né, há uma alusão, muitos comentaristas dizem que esse texto é uma alusão a Satanás, né, ou alguns colocam Lúcifer, na queda dele. Então, o texto vai dizer mais ou menos assim: perfeito era tu em tudo quando foste criado, até que em ti achou-se iniquidade. Então, mostra-nos ali, seria esse texto utilizado para mostrar a entrada do pecado no mundo espiritual, ou no mundo angelical, como você quiser falar. E nós temos o Gênesis 3, que mostra-nos a entrada do pecado no mundo físico. Onde eu quero chegar, no assunto aqui, para que eu não fuja, é que esse texto aqui, ele antecede essa questão da entrada do pecado no mundo físico. Então, o que eu penso, o que eu acredito, é que por não haver pecado no mundo físico, eu também não consigo enxergar tristeza. Eu não consigo imaginar o fato, eu não consigo conceber o fato de Adão ter estado triste.
embora o texto mostre que não havia ninguém que estivesse diante dele, né, havia, mas eu não consigo ver Adão triste, tristeza em Adão. Também não consigo ver Adão se achando só, se achando solitário. O que nós vemos, e o texto é claro, a Bíblia mostra, é Deus dizendo isso, é algo que parte de Deus. A narrativa mostra-nos Deus dizendo isso. Quando Moisés, que escreveu o Pentateuco, escreveu esse texto, o que ele escreve aqui é que Deus é quem disse que não é bom que o homem estivesse só. Né? Então, Deus é quem faria disjuntor ao homem, porque o homem estava só, mas é uma visão de Deus para o homem. Então, eu não vejo Adão pensando assim. Deixa eu tentar ser mais claro. A melhor coisa a se fazer aqui, gente, eu acredito que seria ler o texto, né? Para que não ficasse aqui com minhas palavras tão somente. Então vamos lá. Aqui na letra bíblica está lá, Gênesis 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Então, mais uma vez, o que eu percebo aqui, e a visão minha seria essa. Adão está lá, após dar nome aos animais, aos bichos, por assim dizer, às outras criaturas. Adão agora vê que o boi lá tinha a sua fêmea, o cavalo, os animais, ou seja, macho e fêmea. Mas eu não consigo ver, como eu já disse, Adão dizendo: ah lá, ele tem a dela, ele tem a dela, ele tem a dela, e eu não tenho a minha. Tristeza, eu queria também. Por que eu não tenho? Por que Deus não fez? Eu não consigo imaginar dessa forma. Se você discordar de mim, crer diferente, conseguir imaginar, ok, amém, glória a Deus. A gente está aqui para discutir, debater e gerar polêmica, tá? Mas, quando eu olho também para o texto original, o que eu vejo realmente é também o texto original, lembrando, é claro, que a Bíblia, no seu original, por escrita, o Antigo Testamento, no hebraico, porções pequenas em aramaico, e lá o Novo Testamento em grego. Há quem diga que não, mas o Novo Testamento em grego. Então, deixa eu dar uma lidazinha aqui nesse texto, no original, para a gente poder entender. Estou com a Bíblia hebraica aberta aqui, né, em português, que é a nossa, mas também estou com a Bíblia hebraica aberta. Deixa eu dar uma lidazinha só nesse texto aqui. Gênesis capítulo 2, verso de número 18, diz assim. Vamos lá. O texto hebraico. Vaiomer Yahvé Elohim Lotov Reitor Haadam Levador Eselo Ezer Kenegdo. Então vamos lá. Seria mais ou menos assim. Vaiomer. Vaiomer, e eu vou em português também, seria e disse. Iavé, está escrito dessa forma lá no hebraico, lembrando que, já falei isso em aulas anteriores, só chovendo uma olhada que você já sabia disso, mas os hebreus não pronunciavam essa expressão Iavé, Javé, Jeová, Jeová, como você quiser falar aí. Então, no lugar é acrescentado, né, Adonai. Então, substitui essa expressão Iavé e põe Adonai. Então, se você ouvir alguém falando em hebraico, lendo, geralmente um hebreu falando, um judeu falando, ele não vai pronunciar esse termo Iavé ou Javé, ele vai falar Adonai. Então seria Vaiomer e disse, Iavé ou Adonai, o Senhor, Elohim, Deus, Lotov, não é bom, Reitor, que esteja, Ha'adam, Ha'adam, o homem, levador, levador, só, Selo, far-lhe-ei, Ezer, uma adjutora, Kenegdo, que esteja como diante dele. Então seria isso novamente, só para fechar aqui. Vaiomer Yahvé Elohim Lotov Reitor Haadam Levador Eselo Ezer Kenegdo. Ou seja, e disse o Senhor Deus, não é bom que esteja um homem só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja diante dele. Então, por que eu li isso aqui? Tá? Não nos bastaria só ler o português? Sim, também. Mas para mostrar, mais uma vez, que o texto original também não consta nada dizendo que Adão teria dito. Tudo isso é uma narrativa na qual todo esse diálogo, pelo que nos é apresentado por Moisés na Bíblia, parte de Deus. Então, para fechar essa parte, não estender nesse assunto, não tomar o tempo, até o seu tempo que está assistindo esse vídeo, preparando a sua aula aí, para não te atrapalhar. Então, resumindo o que eu disse, eu não consigo enxergar tristeza e solidão vistas de uma ótica humana, da parte de Adão. O que eu vejo é que Adão, ainda que não tivesse Eva, a mulher, Adão não estava triste, tá? Adão não se sentia só.
Mas Deus, sim, vendo com sua onisciência que não é bom que o homem esteja só, Deus cria a mulher. Far-lhe-ei, né, a expressão está lá, como eu disse para você, é selo, far-lhe-ei, uma adjutora que esteja diante dele. Então, tudo isso aponta para quê? Onde eu queria chegar? Para o amor de Deus. Então, Deus, que é amor, cria o homem por amor, Adão. Esse homem, Adão, passa a amar a Deus e por Deus também, é lógico, é amado. Aí Deus que compartilha do seu amor, um atributo de Deus, com Adão, Adão também recebe esse atributo comunicável, né, parte dele, por assim dizer, não na essência como Deus, mas parte desse atributo passa também a amar a Deus, e Deus agora dá a esse Adão que o ama a possibilidade, a oportunidade de amar a outrem também, tá? Outro ser humano. Então Deus cria a mulher, e aí é amor e coisa maravilhosa. Deus que é amor, ama Adão e o cria por amor. E, por sua vez, Adão também ama Deus. E Deus, que ama Adão, cria, a partir de Adão, por amor, uma mulher chamada Eva, na qual Adão passa a amá-la, a Eva também passa a amar Adão, e a Eva também, que ama Adão, ama a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso culmina em quê? Amor. Então, a motivação de Deus ter criado Eva é a mesma de Adão, amor, o amor de Deus. Tá? Então, Eva não é criada para ser, ainda que haja a palavra adjutora, esser, no hebraico, a ideia é que o ponto-chave ali, entre esses dois, era expressar o amor de Deus. Ok? Então, Eva é criada, ou formada, como você quiser falar, eu trabalho mais com a expressão formada, Eva é formada, porque a gente vai ver já já porque isso é formada, então nós vemos aí amor. Então, continuando aqui, vamos lá, para ganhar tempo, eu não quero me estender só num tópico para acabar não atrapalhando você. Então, ok, está aqui, tristeza, solidão, visão do comentarista. Eu, apesar de não compartilhar com esse ponto aí, só nisso, tristeza e solidão, ok, vamos lá, acredito que teria sido outra motivação de Deus para criar ela. Terceiro subtópico, a mulher, uma pessoa necessária. Então, a gente vai ver aqui também, se por um lado a mulher proveio do homem, por outro, todo homem, exceto Adão, provém da mulher. Olha que coisa tremenda. Está lá, não existia mulher. Deus a cria, forma. Aí Deus cria e forma. E já já vou falar sobre essa questão de como ele criou, formou. Estou focando mais nesse ponto aqui. Vou entrar agora já nesse tema. Mas a princípio é isso. Não havia a mulher, o gênero feminino, a mulher. Não havia. Deus cria a mulher a partir do homem, a partir de Adão. Mas depois que Deus cria a mulher a partir do homem, todo e qualquer homem, independente, ou seja, não só o sexo masculino, mas o homem, a humanidade, o ser humano em si, passa agora a vir da mulher. Que coisa maravilhosa. É claro que há uma junção, a gente sabe disso, uma parte do homem que vem com a semente, a mulher tá também que, como eu citando ali, ela recebe essa semente aí, gera a vida, a gente sabe que é todo um processo, ok? Móla, zigoto, embrioblasto, todo um processo tá, genético na criação, mas a partir da mulher agora vem também a humanidade. Olha que coisa maravilhosa, é Deus mostrando, cria um, cria o outro, dá um ao outro, ambos são uma só carne, e a partir daí nasce um processo de cooperação entre ambos, para que se perdure, né? Para que se propague, para que se prolifere aí a humanidade. Que coisa maravilhosa, papel essencial. Vamos continuar, vamos partir para cima aqui. Então vamos para o segundo tópico. Já falamos aí algumas coisas dentro do primeiro tópico e alguns subtópicos. Vamos partir para o segundo tópico, que é a criação da mulher. Vamos lá. A formação da mulher foi um ato mais elaborado e complexo do que a criação do homem, pois envolveu o uso de uma anestesia natural, um procedimento cirúrgico. Então a gente vai ver isso aqui já já, todo esse processo aqui. Vamos ler o subtópico para ganhar tempo. Primeiro subtópico, a primeira anestesia. Em primeiro lugar, o Criador agora, também o cirurgião, coloca Adão para dormir, e assim o homem adormece profundamente. Então vamos lá. Processo de criação. Deus, para criar a mulher, primeiro ele anestesia, por assim dizer, Adão. Né? Põe Adão no sono profundo. Gente, a gente precisa fazer uma análise com relação a essa questão de anestesia. A gente sabe que hoje, atualmente, há um tempo atrás, e atualmente também,
A anestesia, ela trabalha em dois pontos, eu diria. O primeiro ponto, né, que seria, a princípio, para eliminar ou para amenizar a dor. Então, geralmente, a gente dá anestesia no local para que não ocorra, naquele momento ali daquela cirurgia, aquele processo, aquele procedimento cirúrgico, para que não ocorra dor no paciente, na pessoa que está sendo ali, né, passando por esse processo dessa cirurgia. Então, nesse ponto é interessante por quê? Porque uma vez não entrando também o pecado, eu também não consigo enxergar, como eu não via lá atrás, a tristeza e solidão da ótica humana, vista de Adão, eu também não consigo enxergar aqui, antes da entrada do pecado, dor. Porque todos os relatos que passa a falar sobre dor física, emocional, a expressão dor na Bíblia, elas vêm depois da entrada do pecado no mundo. Então, a pergunta seria, não vou responder, vou deixar a pergunta aí, que pode ser uma boa pergunta para a sua aula, para você falar com os seus alunos, e você que é aluno está assistindo também. Quando Deus ali cerrou a carne, abriu ali, melhor dizendo, quando Deus, né, anestesia ali, abre. Se Deus não tivesse anestesiado, se Adão não tivesse dormido, tivesse acordado, haveria dor? Deus abrindo Adão, Adão sentiria dor? É uma pergunta a se fazer. Então a gente entende que essa anestesia aqui, que eu falei que era em dois processos, e parto para o segundo agora, o primeiro é para eliminar a dor, ou amenizar a dor. E o segundo seria para o fato do quê? Porque uma pessoa anestesiada, e uma anestesia não diria geral, uma local, que está acordada assistindo tal cirurgia, e eu já passei por um procedimento cirúrgico uma vez, na qual eu estava acordado e presenciei ali aquele momento, eu estava vendo ali a cirurgia que fora feita em mim. Então, Adão vendo aquilo, falando, acordado, conversando, gente, seria algo curioso. Então, o que a gente percebe ali é que Deus, nessa anestesia, ele neutraliza todo e qualquer tipo de ação e até mesmo uma tentativa de cooperação do homem, participação do homem no processo da criação da mulher, mostrando-nos e apontando-nos que, assim como para o homem, todo o crédito na criação, todo o processo pertence a Deus, o crédito é de Deus, não há participação de mais ninguém a não ser Deus, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito, façamos, lembrando que a expressão, né, o termo lá, façamos, lá no hebraico, seria a expressão, nós já vamos falar sobre isso aqui, né? É o termo naesh, façamos. Então, a gente vê que na mulher também. Então, o Adão lá está dormindo. Né? A gente que faz, há pessoas que fazem muitas brincadeiras em relação a isso, eu não vou fazer aqui, eu estou na aula aqui. Mas a ideia é que Deus botou Adão literalmente para dormir e Adão não participa de maneira ativa, tá? Não há opinião, não há, Adão não assiste esse processo que Deus da formação, da criação da mulher, ok? Ele participa sim, mas passivamente, ok? Porque Deus extrai dele, né, da costela dele, Deus abre ali, arranca da costela dele, cria, forma a mulher. Mas, de maneira ativa, falando, acordado, Adão não está. Lembrando, que coisa maravilhosa, Deus criador, então todo o crédito pela criação do homem, sexo masculino, macho, como também da mulher, sexo feminino, ou fêmea, a Bíblia fala dessa forma, vou usar a expressão que a Bíblia também usa, todo esse crédito, toda essa glória é única e tão somente do Deus Todo-Poderoso. Tá? Pai, Filho e Espírito. A Trindade Santa é quem criou para eles o crédito. Então vamos lá. Então, ok, anestesia. Então, Deus ele fecha, ele corta a participação do homem, de Adão. Segundo, a primeira cirurgia. Né? Adão estava adormecido já e Deus abre ali Adão e extrai da costela dele. E assim que Deus extrai dali, Deus fecha e nem cicatriz ficou, né? E aí muita gente vai perguntar, eu ouço perguntas desse tipo, né? Pessoas brincam e falam sobre, será que o homem tem uma costela a menos? Tal? Tem todo um processo aí, você pesquise e analise esse ponto aí. Então, a ideia básica é o quê? É que o mesmo Deus que anestesiou, agora inicia um processo perfeito de cirurgia no Adão. Ele arranca dali algo da costela, serra, fecha o lugar, glória a Deus. E terceiro subtópico, a primeira é a engenharia genética. Da costela extraída de Adão, o Senhor forma Eva, a primeira mulher. Né? Lembrando que a palavra para formação lá de Eva, quando Deus formou Eva, é a palavra Itzer. A palavra Itzer vem da expressão hebraica Yatsar. Yatsar quer dizer formar, moldar, modelar. Eu já falei isso em aulas anteriores. Que é a mesma expressão utilizada para quando
um oleiro está moldando a partir, né, do barro ali, modelando, formando um vaso. Então Deus formou. E essa palavra Yitzer ali, ela mostra-nos que e é utilizada para mostrar quando a modelagem de algo a partir de uma matéria-prima já pré-existente e algo que seria assim, eu colocaria algo de uma grande engenharia, tá? Então vamos lá. Então, o que acontece aqui? Deus forma, Yitzer, é a expressão hebraica, Yitzer, Deus forma a Eva a partir da costela de Adão. Vamos ver aqui dentro do subtópico muito interessante também aqui. Observemos que da costela de Adão, perdão, o Criador coleta o material genético ideal do homem para a formação da mulher. Aí, então tem um detalhe aqui, ó. Salientamos que Deus não criou Eva como um clone de Adão. Antes, criou-a como uma pessoa autônoma, consciente e de sua existência e missão no mundo. Então, gente, tem gente, e eu já vi pessoas até mesmo no círculo evangélico, dizerem, né, citarem o fato de Eva ser uma espécie de clone. Cuidado com isso, Eva não é clone. Não é a minha área, não trabalho, não estudo muito sobre genética, sou um curioso, leio um pouco, mas não compreendo tanto. Mas até onde a gente sabe, de uma maneira bem simples, né? A gente fala de uma maneira bem simples, até onde nós sabemos, o clone seria alguém que é idêntico, né, alguém do quem ele foi clonado, de quem ele foi clonado. Então, se fosse um clone, não seria uma mulher. Até o gênero é o mesmo. Então, se clona um sexo masculino, o clone também é macho, tá? E a genética é idêntica. Então, a gente vai ver que Eva não. Ela vem com outro gênero. Então, Eva não é um clone de Adão. Tá? Cuidado para você não incorrer num erro aí de dizer ou de ouvir algum aluno citar isso e acabar concordando. Então, se pintar esse assunto aí na sua aula, não. Eva não é um clone, tá? Lembra que o clone é idêntico nos traços, em tudo, inclusive no gênero, coisa que não ocorre aqui. Então, por isso, apesar de Deus ter coletado questões ali, né, questões genéticas, né, do DNA, diria assim, não sei, questão genética, melhor dizendo, de Adão, mas Eva ela não vem para ser um clone. Lembrando que essa também não é minha área, ok? Vamos continuar aqui com a aula. Vamos lá. Aí, o que a gente precisa trabalhar aqui? Vamos para o terceiro tópico, a missão da mulher. Então, para a gente falar um pouquinho sobre isso aqui, gente, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás aqui, dentro dessa parte, ok? Vamos lá. Vamos lá, então. Tem aqui o seguinte, né? Não, creio que não. Vamos começar, então. Peço perdão a vocês. Estou meio aí gripado. Então, a missão da mulher. Primeiro, a missão de esposa. Qual gentil e solícito pai, o Senhor Deus conduziu Eva, a primeira mulher, a Adão, que ao recebê-la, compôs este poema e disse: Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porquanto do varão foi chamado. Está lá no textual. Nessa missão, a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações e com o seu trabalho no gerenciamento da casa. Ela é grande economista. Ela é a grande economista do lar. Isso aqui acho que é a minha casa. Glória a Deus. Mas se a esposa não for sábia e idônea, acabará por destruir o esposo e os filhos com as próprias mãos. Glória a Deus, gente. Tá? Quero abrir um parênteses aqui. Ainda que eu esteja lecionando, dando uma aula, eu sou um homem bem-aventurado que Deus me deu uma esposa maravilhosa. Alguém que compreende, me acompanha no meu ministério. Então, estou muito feliz. Tá? Sou um homem muito bem casado. Uma mulher que eu amo muito, 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 muito mesmo. Que alguém que me ajuda, me auxilia, me acompanha, está no ministério comigo, aonde eu vou, qualquer lugar do Brasil que eu for pregar, e quando me é permitido levá-la, ela não diz não, está sempre do meu lado, sempre que eu viajo aí, ela está comigo, então eu sou bem-aventurado. Agora voltando para a aula aqui, tá? Que eu não vim falar de mim. Mas a ideia básica é o que, gente? É isso aqui. Algumas das missões da mulher. Uma delas é a missão de ser esposa, ou mais do que esposa, ser uma ótima, uma excelente, uma boa esposa. Aquela que está junto, aquela que coopera, aquela que trabalha, aquela que pensa igual, aquela que auxilia, aquela que administra. Lembrando, gente, que apesar de nós estarmos trabalhando uma aula aqui falando da mulher, isso aqui não quer dizer que para a mulher ser uma boa esposa, ela depende de o marido ser um bom marido. É claro que
é a mulher e Deus. A mulher, ela busca agradar a Deus, fazer para Deus. Mas cabe a nós entender uma coisa, nós homens agora, a gente precisa entender também o nosso papel de auxiliar e ajudar, tá? De fazer com que nossas esposas, né, consigam, nossa esposa, ou seja, né, sua, minha, consiga aí desempenhar com maestria o papel a qual lhes foi dado por Deus. Então, nesse ponto aqui, nós devemos fazer o que está lá em Efésios. Vós, marido, amai a vossa própria mulher, como Cristo amou a igreja e se deu, se entregou por ela. Então, o papel da mulher está aqui, eu não vou falar muito, porque é algo bem claro, bem lógico, está aqui, ser uma boa esposa, o que não me isenta do meu papel de ser um ótimo marido. Segundo, o papel da mulher está aqui também, que é a missão de mãe. Então, Deus, dentro disso aqui, esposa aí, dentro disso aqui, já que nós estamos falando de Eva, Deus criou Adão, ok? Achando Deus, vendo Deus que não é bom que ele estivesse só, Deus foi lá e ele fez uma adjutora. Gente, isso aqui é interessante, já que eu dentro desse ponto aqui. Perceba que Deus não fez Eva para preencher uma lacuna, um buraco. Deus já tinha esse projeto, tinha esse plano. A questão aqui, quando Deus diz que não é bom que o homem seja só, está dizendo aqui o quê? O que está apontando para isso? Deus dizendo assim, é como se Deus estivesse dizendo, agora é chegada a hora de eu formar a mulher. Porque se eu não pensar assim, eu vou ter que dizer o quê? Deus só fez a mulher para que Adão não ficasse só. Deus só fez a mulher por causa do Adão. Se não fosse o Adão, não teria a mulher. Como se a mulher não tivesse feito parte dos planos de Deus. É como se a mulher fosse uma consequência de um plano feito às pressas para poder tapar essa lacuna, essa brecha que é a solidão do homem. Não. Deus já tinha propósito de criar a mulher, sim. Então, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, é como quem diz, agora é o momento chave de criar a mulher. Esse é o momento, essa é a hora. Este é o momento de pôr em prática um plano que eu já tinha em mente, né? Deus já tinha em mente. Então, a mulher, ela é criada nesse sentido, tá, gente? É como eu já disse lá atrás. A missão de mãe. Em relação aos filhos, a mulher, orientada e apoiada pelo esposo, é a real e a mais autorizada educadora dos filhos. Outra coisa que é importantíssima, gente. Vamos lá, deixa eu ler aqui também. Na igreja primitiva, nós vamos ter um exemplo aqui, né? De Lloyd, Eunice, ou seja, a avó e a mãe de Timóteo, a quais tornaram referência na formação dos filhos aí, né? No caso do filho, Timóteo, e a gente lê e tem elas como essa questão aí. Então vamos lá. O que é interessante? A mulher, a esposa, tá? Também mãe, a boa mãe. Em que sentido a gente compreende esse ponto aqui? A gente entende também que a mulher, nesse ponto, ela tem uma missão importantíssima na criação, na educação dos filhos, tá? O pai, a autoridade, o pai provedor, o pai mantenedor, o pai é aquele que vai em busca de trazer algo para sua casa, para sua família, mas a mãe, a mulher também tem um papel importantíssimo, chave, pelo fato de muitas vezes o filho passar mais tempo com a mãe. Então, não que o pai não eduque, não que o pai às vezes não lhe dê tempo, ele precisa sim cumprir a sua missão, mas a mãe tem um papel fundamental, gente, importantíssimo na criação dos filhos. Um bom exemplo disso aqui foi dito pelo comentarista, que é o exemplo do Timóteo lá. Né? Paulo reconheceu, Paulo disse isso. Tá? O que a avó, mas bom exemplo que a avó e a mãe de Timóteo haviam dado para esse jovem, haviam dado para ele. E o homem abençoadíssimo que Timóteo tornou-se por causa disso. Então também é uma missão, você mulher que me ouve, tá? Além de ser uma excelente esposa, ok? E isso cabe a você e Deus, né? Buscar sempre a direção de Deus, porque às vezes vai ter o caso de uma mulher que está me ouvindo, falar agora, a gente, homem fala sempre cobrando, né? O homem tem sempre essa tendência de falar cobrando da mulher, cobrando as coisas. Inclusive, quando você vai ver algumas questões ligadas à doutrina, à costume, sempre pende um pouco do lado da mulher. Mas a minha ideia aqui não é trabalhar isso, tá? Esse ponto. A minha ideia é focar nisso aqui, ó, as missões que são dadas à mulher, né? A missão da mulher. Uma delas, esposa, tá? Na qual a mulher deve desempenhar com maestria. Mãe também, ser uma ótima mãe. Por fim, para a gente fechar, a missão como súdita do reino de Deus. Né? Ao lado de seus maridos, as santas mulheres poderão ajudar os que ainda não demonstram a esperada maturidade cristã. Haja vista o exemplo
de Áquila e Priscila, os orientadores espirituais do erudito e eloquente Apolo. Então, a mulher, além de ser uma ótima esposa, deve ser, sim, também uma excelente mãe, também ela tem a missão de ser serva, surda, adoradora e cooperar também na obra de Deus, né? Auxiliar naquilo que lhe é dado, na missão que lhe foi dada, dentro daquilo que lhe é proposto por Deus, né? a obra do Senhor. Então, que ele está aí, é uma lição rápida, breve e muito boa, muito proveitosa. Deixa eu ler a conclusão aqui para a gente fechar. Conclusão. O Senhor Deus criou a mulher com a nobre missão de auxiliar e complementar o homem. Juntos formam a humanidade. Sozinhos, isolados, tendem a desaparecer. Por esse motivo, a missão da mulher cristã, à semelhança da esposa virtuosa de Provérbios, deve ser cumprida de acordo com a palavra de Deus, sempre com o auxílio do Senhor. A mulher, enfatizo, deve ser vista e tratada como coerdeira da vida eterna. Então, a nós homens, o que eu deixo aqui para o finalzinho dessa aula, muita coisa a ser dita ainda, muita coisa a ser dita ainda, mas o que eu deixo aqui, queridos, nós homens, que a gente possa respeitar, zelar, cuidar, tá, das mulheres na obra de Deus. Né? Eu, como marido que sou, eu devo auxiliar, ajudar minha esposa naquilo a qual Deus tem, naquele chamado que Deus tem para a vida dela. Eu tenho buscado diante de Deus fazer tudo na medida do possível, sonhos que ela tem, projetos que ela tem, coisas que ela idealizou e idealiza diante do Senhor. Eu, como homem, também devo buscar, né, além de amá-la, de estar ao lado dela, também apoiá-la em tudo aquilo que é proveitoso para a vida dela, para a minha casa, para a nossa casa. Então, eu quero fechar aqui dizendo que Deus abençoe a todos vocês, a você, mulher, que Deus lhe abençoe, varão, em nome de Jesus, na obra do Senhor. Tá? Que Deus continue usando você, mulher que está assistindo esse vídeo, de maneira tremenda e gloriosa. Que Deus as abençoe, que Deus nos abençoe de forma gloriosa, em nome de Jesus. Amém.